aqui novamente, Oséias, já é a terceira edição É isso aí. da Xepa no Ar. Este Eu achei que não duraria podcast, eu também não. Mas é este podcast que realmente está muito interessante, que faz parte de uma coluna maior ainda chamada A Xepa, que eu espero já ter o nosso amigo Andrews aqui como um entusiasta que acompanha e que nos divulga também, porque esse é um dos caras que faz um dos trabalhos mais consistentes aí na gastronomia. É uma das razões porque a gente lembrou muito dele aqui. Mas a Xepa, Andrews, é uma coluna que tem aí uma parte escrita que é quinzenal, com textos buscando trazer realmente crônicas de gastronomia. Como o Oséias sempre frisa muito bem, a gente trata de gastronomia, fala de gastronomia, é uma coluna de gastronomia que fala de gastronomia. E dentro dela também tem essa parte mais digital, mais de bate-papo, mais ágil ainda, que é o podcast, ou seja, a Xepa no Ar, que é para receber pessoas como você, que trazem sempre muita coisa bacana, que ventilam, que movimentam a roda aí. Então, sempre o nosso agradecimento aqui vai para Gold Food Service, que realiza a coluna, além de mandar o Oséias aqui também, não sei por que mandaram o Oséias, podiam ter mandado várias pessoas da Gold, mas mandaram ele feliz, para me acompanhar neste podcast. Se sentir falta, a entrevista ser uma porcaria, André, por isso que eu venho. Para apresentar este podcast. E, claro, que nos recebe também de braços abertos o Bom Gourmet, a Pinó e todo esse grupo maravilhoso aí que veio da Gazeta do Povo e que está nos recebendo nas suas plataformas e fazendo a gente ter o alcance que a gente tem a pretensão de merecer, né? Mas entrou no Bom Gourmet, você já sabe que você alça um voo assim mais alto. Aliás, você vai mais longe nas ondas digitais. Vamos entrevistar o convidado? Você quer falar quem é o nosso convidado, por favor? Não, vou deixar que ele se apresente. Senão eu vou pagar pau pra ele. Andrews, eu só vou dizer um negócio que eu já te falei várias vezes. Que eu, como gaúcho, né, fui criado comendo carne. E então a gente tem um paladar pra isso, né? E a comida que tu faz é uma comida que me remete muito à minha raiz, porque é uma comida campeira, uma comida campesina, uma comida da terra mesmo, né? Eu digo que a tua comida vai direto ao ponto, não tem distrações, né? Aqui o negócio é costela e ponto final e o resto é acessório, né? A estrela é a costela. Então admiro demais o trabalho que tu faz. Mas fala um pouco para nós do Vila Rosa Brasil, do trabalho que tu faz. Primeiramente, obrigado a todos vocês, né? Eu fico muito feliz, né, de poder começar a contar minha história, porque o Rosa Brasil nasceu para ser contada a história. É muito engraçado, né? Vamos saber um pouquinho dessa história, de como tudo isso começou. E eu fico muito feliz de ser convidado por você, Zé. Eu sou um admirador seu como empresário, né? Você teve a oportunidade de nos ajudar lá de várias formas também. O nosso jornalista principal aqui da cidade, um dos críticos e cronistas que também dispensa, né, apresentações. E obrigado por ter me convidado. Eu vou ficar muito feliz em contar a história. Rosa Brasil, né? Minha avó. Dona Rosa é minha avó. E o Rosa Brasil nasceu de uma ideia, como você falou agora, você falou de gaúcho, né? Não desmerecendo os gaúchos, nem você imagina quem era, né? Mas eu sabia que o gaúcho comia melhor carne, mas não sabia se sabia fazer melhor carne. Por isso que eu entrei para fazer. Tá certo, a controvérsia. Não, mas então, nasceu de uma forma muito querida. Eu sempre trabalhei com marketing, publicidade, né? E em São Paulo trabalhei com vários mercados diferentes. E quando eu vim para Curitiba, me deu um estalo de um amigo que falava assim, né, para mim: pô, Andrews, você vive vendendo ideias, vive vendendo soluções, e qual é a empresa que você tem tradicional, né? Porque que você pode falar eu fiz isso e deu certo. Daí eu falei, então eu vou idealizar uma coisa que eu quero montar. Tu te sentiu provocado, é isso? Isso, me senti num desafio. Te tirou da zona de conforto, é isso? Conforto. E eu falei, pô, como assim? Como eu posso vender uma coisa que eu nunca tive uma empresa formal, né? Por anos. Porque montar uma empresa, como eu sempre fui contratado para ajudar a montar empresas,
a primeira coisa que eu fazia foi quanto o cara tem de dinheiro para montar essa empresa, né? Então Claro. ali que estava o objetivo. E não é esse o sentido, né? O sentido é como manter uma empresa. Né? Então era um desafio. Também, né? Porque se você não tem dinheiro para abrir, não vai ter dinheiro para manter, né? Não, então, é aí que veio o desafio. O Rosa Brasil, ele foi montado e idealizado sem nenhum real meu desde quando começou. Ô, louco. 100%. Eu tinha né, o conceito do Rosa Brasil veio de eu ter um espaço, como eu fui sempre um grande gourmet, 80% do meu dinheiro eu gastei em restaurantes no mundo inteiro. E aí eu tinha aquela verdadeira loucura. Por que eu vou em lugares no mundo inteiro, tem restaurante japonês, tem restaurante mineiro, tem restaurante italiano, tem restaurante árabe, mas um restaurante brasileiro, naquele conceito de brasileiro, que eu entendia esse conceito como uma quermesse de igreja, como uma casa de um brasileiro que recebe as pessoas em casa. Né? E eu sempre me considerei um grande brasileiro, na forma de atender, na forma de servir as pessoas. Sinta-se em casa, entre na minha casa, vai lá na geladeira, pega lá, vai na cozinha, tá lá minha mãe lá, ela serve um prato para você. E esse foi o conceito que nasceu Rosa Brasil. Eu queria ter uma casa brasileira na essência. Né? E como começar isso? Daí, claro, começa aquele estudo, né? Vou fazer o quê? Fazer uma feijoada? Tá, mas não é, tem feijoada, vou fazer uma comida mineira, que é o que todo mundo tem como culinária brasileira, né? E eu falei, não, um churrasco, né? Mas também churrasco todo mundo faz. Eu falei, não, aí eu fui convidado por um amigo meu, não sei se você, o André, conheceu, o Rudi Keller. O Rudi Keller, ele trabalhou um tempo no Centro Europeu, foi professor no Centro Europeu, e ele conhecia a minha história, porque minha mãe tem uma história, né, de tudo, né? Eu, apesar de eu não ser do mercado de fazer comida, de vender comida, a minha mãe dava curso no Senac, passou muitos anos estudando culinária, gastronomia, e aí ela tinha um quadro de culinária que ela fazia em Foz do Iguaçu, né? E ela ia sempre lá na Rede Massa, antigamente era a TV Naipi, ela ia lá para fazer esse quadro. E eu, muito jovem, na época eu tinha 19 anos, eu ajudava a captação de recursos, que é a história do começar um negócio sem dinheiro nenhum. E aí eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta da resposta. Quando você vai montar um restaurante, já que nós falamos em montar, eu me preocupava muito na questão de manter, né, a palavra forte além da informalidade, né, de ser uma casa brasileira, assim, era manter. Quando você vai montar um restaurante, qual é o primeiro utensílio que você pensa em comprar? Fogão? Eu montei o restaurante e comprei o fogão 4 meses depois que eu abri. Nossa, e você cozinhava só no fogo de chão, então? Não, também cozinhava na pia. Não, cozinhava na pia. Mas é mais ou menos isso a pergunta. Por que primeiro que eu passei, naquela de começar a fazer eu passei para os meus clientes, eu tinha uma empresa de publicidade, então eu fui nos meus clientes e cada um me deu um pouquinho. Um me deu como uma quermesse de igreja, um me deu a costela, o outro me deu a lenha, o outro me deu o fogão. Eu comecei com um fogão de uma boca, emprestado de um amigo. Como os espetos de fogo de chão, comecei com ele emprestado. 3 meses depois, o dono dos espetos veio buscar numa quarta-feira, e eu falei, mas eu tenho que abrir sábado, domingo o meu negócio? Ele falou, não, mas eu preciso do espeto. Aí saiu eu correndo atrás de fazer espeto para poder abrir no final de semana. Então, no fogão de uma boca. No fogão de uma boca. Eu tinha os pratos, eles eram pratos, porque como a costela era o prato principal, né? Agora depois voltando, por que eu escolhi a costela? Porque eu não podia errar. Daí você fala, mas a costela é um prato mais difícil de fazer, realmente. É um prato de 8 horas, é super artesanal, completamente. Como o Zé me vê, quando ele fala que é uma alquimia, realmente é uma alquimia fazer a costela fogo de chão. São 8 horas de cuidar do fogo, né, de controlar o fogo. E no Brasil inteiro, quando você comia a costela, todos os estados comiam com um acompanhamento um pouco diferente. No sul come mais com tomate, cebola, alface, saladinha. Aqui no Paraná é muito de mandioca, em Minas, farofa, né? Farofa, mandioca, mas assim, uma farofinha. Em alguns lugares no arroz branco, a maionese, né? Muitos lugares a maionese, mas nunca tinha muitos acompanhamentos. Então eu também defini que teria alguns acompanhamentos que no Brasil, escolhi um de cada ponto. E aí, quando eu fui convidado por esse amigo meu lá no Centro Europeu, e a gente era escoteiro, foi meu chefe no escotismo também, ele falou, mas você é um cara grande cozinheiro. E minha mãe,
como ela dava os cursos, eu tinha vários certificados, que antigamente se fazia culinária, não era chefe de cozinha, né? Certo. Você fazia culinária. E aí eu tive vários certificados da minha mãe. Massa, fazer carne, fazer empadão. E assim eu fui tendo aqueles certificados. E aí, uma namorada minha e o nosso amigo Rudy Keller, e o Red ele me convidou para ir lá fazer um dia de aula com ele. Ele falou, fica comigo dentro da assistência aqui. Né? E naquele dia eu tirei uma foto, como eu tinha publicidade, tinha fotografia, eu tirei uma foto numa mesa de uma feijoada. E eu fiz uma costela fogo de chão com alguns amigos e tirei uma foto da costela fogo de chão. E durante alguns dias, talvez alguns meses, uns 2 meses mais ou menos, eu saía na rua, conversava com alguns amigos e eu tirava com essa pesquisa. Como é que um publicitário monta um negócio para não errar? Fazer pesquisa. E eu saí com 2 fotos. E mostrava as 2 fotos, a costela fogo de chão e uma mesa montada de feijoada, que tinha laranja, aquelas coisas bonitas e tal, ficava uma mesa brasileira, né? Mas aí não tinha, foi unanimidade. Foi a primeira vez que eu tive que entender que a unanimidade não é tão burra assim, né? Porque a costela é unanimidade, não tinha foto da costela, a galera pirava naquela foto. Falei, pô, isso aqui é o que eu faço. Eu sabia fazer, mas mesmo assim, não podia fazer em qualquer lugar. Daí eu tinha um amigo em 4 Barras, né? Tenho um amigo em 4 Barras, que tem até hoje, eu fiquei 8 anos naquele espaço. Que é o espaço anterior. Que é o espaço anterior, que foi o primeiro. E era um lugar rural, a cidade é uma cidade turística, o turismo não era desenvolvido lá ainda, não tinha nenhum restaurante que abria no domingo ao meio-dia. Uma cidade turística também não fecha a conta, né? Falei, não, tem um nicho aqui que eu posso entrar nisso aqui. E eu trabalhava, né? Hoje eu não trabalho, já me divirto. Eu trabalhava de segunda a sexta, né? Eu tinha que de vez em quando pôr a gravata, de vez em quando sair vender, era o meu mercado e tal. Então eu só tinha sábado e domingo para fazer. Então assim eu comecei a pensar em como fazer. Aí eu falei, quer saber, vou fazer um evento para alguns amigos. Eu estava aqui, eu tinha vindo de São Paulo, depois de 20 anos de São Paulo, e já velho, né? A vida começa aos 40, eu estava com 40, e eu meio que sozinho aqui, falei, vou reunir alguns amigos. E fiz uma festa dessa forma, um dava uma coisa, outro dava outra tal. E esse evento que era para 30 pessoas, deu 120 pessoas. Eu falei, nossa, eu não conhecia. Deixa eu te fazer uma pergunta no parte de raciocínio. Você fez desta forma por necessidade ou por opção? Porque assim, a pergunta ela é um pouco íntima, mas em razão do público que a gente tem aqui, pessoas que já estão empreendendo e talvez consigam se reportar, se ver na tua história, pessoas que têm vontade de empreender, esse é um assunto muito quente, eu acho, né? Que é a questão do pontapé inicial. Você fez isso, voltando, né? Diz, Zé, eu comecei um negócio sem dinheiro nenhum. Por opção, por um alto desafio, ou por necessidade você estava duro na época? Não, então, na verdade, quase as 2 opções, né? Eu não estava, não tem nem problema de... Era uma fase que eu chegava a me separar, né? Então vim para Curitiba por uma outra condição, e realmente não estava nas minhas melhores condições. Mas foram necessidade de ser algo, né? Porque hoje todo mundo que vai montar alguma coisa fala, eu preciso de ter um fogão, eu preciso ter isso. Mas esquece que a grande roda do negócio é a gente, é as pessoas. Então eu tinha que fazer com o que eu tinha na mão. Se você pegar o projeto, eu tenho lá escrito algumas coisas que eu comecei desenhando, era fazer com o que eu tinha na minha mão. Porque era um desafio para mim. Então, é claro que foi por necessidade. A palavra-chave, eu tenho algumas palavras que era manter, e alguns conceitos que era fazer com o que tinha na mão, a outra era necessidade. Eu tinha necessidade que desse certo. Eu precisava provar para mim, para o mundo, para as pessoas, para todo mundo. Essa questão humana era mais preponderante que a questão econômica, Sim. Pelo que eu estou notando, é isso? Sim. Tá. A questão humana era bem mais preponderante. Agora, é claro que o desafio que não teve momentos, claro, que eu tive que, quando eu falo, né, eu tive que me dedicar muito. Por exemplo, o primeiro, sei lá, 1 ano, talvez, eu não tenha tirado nenhum real lá de dentro. Eu tinha um outro. Nós, graças a Deus, isso é uma coisa que eu posso falar, que aí vem a questão pessoas, né? Graças a Deus mesmo, nós nascemos no sucesso e temos sucesso até hoje. Eu nunca tive um fim de semana de prejuízo no Rosa Brasil.
E falando daí, só ressaltando que você estava comentando comigo, né? É um negócio que vem se sustentando, atendendo nos finais de semana. Apenas nos finais de semana, né? Apenas. Então, mas aí que tá. Agora tem uma outra. O que eu sabia de fazer? Eu sabia assar costela? Sabia. Eu sabia que eu tinha que ter uma boa costela, mas teve várias vezes que eu errei a costela ali, porque você tem que ter um padrão. Eu acho que uma das coisas que eu entendia na gastronomia, quando eu ia no Madalosso, quando eu ia num bar do Vitor, em São Paulo, né, tem grandes restaurantes de 30, 40 anos, o Família Mancini e tal, o padrão é que fazia. As pessoas vão no restaurante porque elas têm memória afetiva. Então eu sabia disso, então eu tinha que descobrir esse padrão. Então chegar meio-dia com a costela pronta, com um produto que leva 8 horas para fazer, eu também não foi tão cedo. Teve dia de chegar lá e a costela não tá do jeito que a gente quer, né? Tem um detalhe para quem é leigo, né? Quando a gente fala de costela fogo de chão, que é um prato querido mesmo, né? Não tem, né? Surpresa zero de ter essa resposta, né? Porque, enfim, é um prato que todo mundo gosta. Mas tem que ser bem feito, né? não, tem que ser bem feito, mas onde eu quero chegar, Andrews, aí eu vou pedir para te dar um pouco mais de detalhes para quem é leigo, porque para quem chega, né, André, num lugar e come, as pessoas não têm ideia da complexidade do que antecede aquele prato, né? Sim. Eu sempre digo para as pessoas que a coisa melhor do restaurante é sentar, comer, pagar e ir embora. Porque o cara não sabe o perrengue que tem antes, aconteceu antes e o da perrengue que vai dar chegar. depois, né? Não, E depois também, né? Mas então, vamos colocar o teu caso lá, para quem não conhece, tem que ir lá no Rosa Brasil, chegar lá, ver os espetos. Eles estão no chão, tá, André? Antes que tu faça uma pergunta sem sentido, ou seja, é costela fogo de chão. Daí, Eles ficam no chão. daí o nome, É isso, costela eles ficam fogo no de chão. É porque ficam E no você chão. serve Não é- costela. Não é costela aérea, tá, André? Ela tá no chão, tá, André? Você Só serve pra tu saber. costela. É costela. Por isso que chama É, costela fogo de chão. Entendeu agora, André? Entendeu agora? Agora Tá? entendi. Então coloca Obrigado. a lenha. Mas voltando aqui. Se o vento sopra de uma determinada geração, já é um desafio pro assador. Se chover, você tem mais ou menos umidade, é um outro desafio pro assador. Você não sabe o grau de umidade ou a idade daquela lenha que você está recebendo, já é outro desafio pro assador. E tudo isso pode mudar ao longo do processo de cozimento. Até o Então, sabor muda. Claro que por causa muda. da- Então, da- eu do tipo da lenha, né? as pessoas às vezes acham que assim, ó, a costela de fogo de chão é um prato simples para fazer. Cara, você vai me desculpar, mas não é um prato simples para fazer. É simples de comer, né, André? Agora, todas essas variáveis, conta um pouco os detalhes disso, como é que porque eu conheço demais lá, né? E é impressionante como você ficando de um lado ou de outro da churrasqueira, a condição e temperatura muda completamente, né? Então, fala um pouco essa magia que tem, Andrews, de conseguir controlar isso e entregar um produto de alta qualidade. Vou falar disso aí, vou falar um pouquinho antes que a gente conversou. Era assim, ó. O que eu sabia fazer. Quando eu fui montar um negócio, porque a gente tá falando de gastronomia, e hoje eu tô há 12 anos lá, e aí eu fico triste, né? A minha mãe, que é foi o grande pilar de tudo isso lá comigo, e ela trabalhava sempre com gastronomia, mas não tendo restaurante. E ela fala pra mim, eu fico triste de passar num lugar, ter um restaurante bonito, um mês depois tá fechado. Aí o cara vem, monta, reforma tudo de novo, 2, 3 meses depois tá fechado. Como acontece, né? Não, então, e isso é uma coisa que entristece a gente, porque quando eu pensamos no Rosa Brasil e eu falo de manter, o que eu sabia fazer de melhor? Era o meu network e as pessoas, que é o movimento de qualquer lugar, é você atrair pessoas para o lugar. Então, quando eu pensei na estratégia, por ser fim de semana, eu só abria domingo, comecei abrindo só domingo, só um evento de domingo. Então, então eu tinha 6 dias para vender um. Então eu não podia aceitar que no final do domingo não tivesse gente lá. Claro. Eu saía, aí você fala de necessidade, aí tem a necessidade. Eu saía com a minha sacolinha para fazer meus negócios, eu andava com o folhetinho e eu sabia que a estratégia de folheteria é muito rentável quando ela é bem feita. Né? Depois a agência de publicidade colocou que a folheteria é 3%, é melhor 2%, 1%. Não é verdade, você consegue reverter até 30%, mas desde que você faça um convite para a pessoa. E é isso que eu fazia com a minha folheteria. Eu saía na 15 de uma por uma ali, eu pegava as ruas movimentadas de Curitiba e passava 2 horas por dia distribuindo panfleto, não distribuindo, convidando as pessoas para ir lá. E no final de semana eu tinha lá minhas 20, 30 pessoas, eu tinha um número que eu precisava todo fim de semana atender. E claro que são 12 anos. Se eu não falar que eu já sentei lá daquele fogo, chorei, porque nem criança, falei, não vou abrir mais essa.
Já fiz, não vou abrir mais, não quero mais, tá chovendo. Isso aqui, pelo amor, isso aqui não é coisa para cara normal. Às 4 da manhã, 3 da manhã. 4 da manhã não é normal, né? E ainda mais quando você pega um dia que você emocionalmente você não tá bem, você vai. Aí que teve o que eu me pergunto. Agora voltando ao que você falou. Controle do fogo. Controle do fogo. Emocionalmente você não tá bem, você pega um dia desse, você chega lá no meio-dia, chega um cliente ali, você pega a costela, tá dura, não quebrou o colágeno dela. O cliente olha e fala que é uma porcaria, que não come mais lá com você. Não volta mais. Não volta mais. Propaganda. Como é que você faz? E essa resiliência? Então, eu passei por tudo isso. Né? Passou aí, não, segue passando. Segue passando, mas hoje a gente, claro, são 12 anos fazendo. Hoje eu digo pra você, sem modéstia nenhuma, e aí vem cada um que tira de... Se alguns amigos, esses dias atrás algum amigo eu comentei uma dessa com um amigo assim, porque eu vi um cara fazendo um monte de costela, e o cara mandou pra mim o vídeo e eu falei, não, beleza, o cara tá fazendo 30 costelas, eu quero ver o cara aguentar 12 anos que nem eu aguentei, porque fazer uma vez uma costelada, olha, fazer todo fim de semana. Mas uma característica tua, você segue à frente, mesmo 12 anos depois, que tem gente que começa a falar, ih, o cara já jogou na mão do gerente lá, ele só aparece pra fazer o social, não é teu caso, né? Não é meu caso. Eu e a minha mãe, ó, você vê, a minha mãe foi no primeiro dia como convidada. Então isso que eu ia te perguntar, você tá toda hora resgatando, falando da tua mãe, eu me lembro a primeira vez que eu fui lá conhecer ainda no endereço anterior, e você me contou a história da relação da tua mãe com o restaurante, que é isso que eu queria te perguntar. Você me disse que eu bem me lembro. Minha mãe entrou aqui um dia para me ajudar e nunca mais saiu. É verdade. É isso mesmo? Graças a Deus. Aí tem as coisas que a gente não explica, né? Que eu falo que é espiritual, que não dá para explicar. Como tinha um conceito de festa de quermesse, de todo mundo se ajuda, colaboração, de um evento, no primeiro dia que eu fiz, só para ter uma ideia assim, né? Onde foi que a minha mãe entrou? Eu fiz um pote de alface, um pote de tomate, não tinha todos aqueles pratos que a gente tem hoje lá. Que daqui a pouco você vai dizer. Vou dizer. E a gente... eu vou voltar depois para falar sobre a questão do fazer a costela. Mas assim, eu fiz... E uma das coisas que minha mãe falou, mano, como é que você vai montar um negócio? Acabou o evento, todo mundo foi embora, o pote de alface de tomate estava ali, ninguém mexeu. Claro. Daí eu entendi também que o negócio era costela. Ninguém estava nem aí com o que tinha em volta, se tinha aipim, se tinha salada, se não tinha, entendeu? E minha mãe, eu lembro muito bem... Com todo respeito aos veganos, só a costela que acabava. E só a costela que resolveu o problema também, né? Então, e minha mãe foi o seguinte, minha mãe, eu lembro como se fosse hoje, eu sentei, imagina, né? Na visão da minha mãe, um executivo, tinha saído do meu segundo casamento, estava indo de São Paulo para cá, um executivo sempre de gravata, viajando o mundo inteiro. Graças a Deus também. Vai sempre... se meter a servir comida, servir costela. Não, fazer costela e tal. E ainda montar um negócio no meio do mato, num lugar que não tinha turismo. Falou, o cara enlouqueceu. O meu padrasto, minha mãe falou assim: não, ele pode deserdamos isso aí não serve para mais nada. Pô, eu acho que se entregou para os bestas. Mas eu tinha muita convicção no que eu queria. E eu fui vender. Primeira vez eu vendi convites antecipados. E falei, mãe, com 40, eu falei, mãe, me ajuda, compra pelo menos 2 convitinhos para você e para o meu Mário aí, não é possível. Se a minha mãe não comprar de mim, quem é que vai lá? Quem vai comprar? E assim foi, ela foi nesse dia. E eu também tenho a história, né, da minha namorada, que ela me deu uma doma, como eu tinha todos esses... E tinha a questão do glamour, né? Tinha que ser chefe de cozinha, não podia ser qualquer assador, né? Que hoje em dia todo mundo é chefe. Eu falei, beleza, então eu vou assumir, botei a doma e fui com a doma para lá. E chegou lá no dia do evento, aquele tumulto, aquela dificuldade, tinha que assar costela, eu tinha um assador que entendia um pouco mais que eu, ou não entendia, assava de vez em quando também, então tinha, né, não sabia muito bem, sabia que tinha que assar costela, não sabia se ia ficar todo dia igual, né, porque fazer costela não é uma coisa, fazer toda vez igual, padrão, é outro, foi o desafio que eu fui aprendendo também. E minha mãe chegou naquele dia e deparou com o filho dela, correndo para lá e para cá, e falou, meu, ele não vai fazer a segunda, né? Vai enlouquecer. Não, ela entrou, começou a ajudar, no segundo fim de semana ela falou, não tinha nada a fazer em casa, porque ela, graças a Deus, também não tinha problema nenhum. Falou, eu vou te ajudar, foi para fazer umas comprinhas, para me ajudar nas compras, nunca mais saiu. Para tirar ela, eu tirei agora, tem 10 anos depois, a gente conseguiu fazer meio que aposentar ela tá viajando, né, tá fazendo uma viagem super bacana agora. E ela fazia muito isso antes de ir para lá, né? Sim. E ela, então, foram 10 anos e isso é um pilar. Coisas que quando montam um negócio, e claro que essas coisas nem todo mundo tem. Todo mundo que monta um restaurante, mexe com gastronomia,
trazer a família para dentro do restaurante, criar um conceito familiar, que é aquilo que todo mundo, na hora de desenhar, fala, isso é difícil. E mais difícil ainda o convívio, né? Convívio, né? Mas Não. trabalhar com a família, né, André? A gente sabe de muita história de família que foi trabalhar junto. No final não tinha nem negócio, nem a família, né? Não, mas eu passei por tudo isso, tá? Porque meus irmãos diziam que eu estava explorando minha mãe. Olha aí. Meu padrasto ele ficou 5 anos sem falar comigo, porque minha mãe saía todo fim de semana, ele viajava todo fim de semana. O Mário, toda semana ele ia viajar. O Mário. O Mário Nicolau? Ia toda semana viajar com ela, eles viajavam muito, e de repente ela não foi viajar mais, porque ela tinha que cuidar do restaurante junto com o filho, ou do espaço, que não era nem um restaurante. Imagina que era uma boca de fogão, né? Então nós tínhamos que cozinhar a mandioca e colocar. Claro, contando a história hoje, aí vem ela fala da necessidade e do dinheiro, depois que eu fiz os primeiros eventos, aí vem a gestão. Para me manter vivo, eu tenho que fazer uma gestão perfeita. Eu posso ter um dia que não dá muita gente, mas eu tenho que... O que eu faço com o que sobra? Eu só abro semana que vem. O que faz com o que sobra? Isso é uma curiosidade das pessoas, sempre, né? Ó, a costela... O que sobra, o que faz? O que faz com a xepa? Então, o principal que era a costela, hoje ela está industrializada e eu vendo ela pronta, e foi um desafio porque eu tive que descobrir, senão eu tinha fechado também, porque dava lucro, mas chegava no dia de semana a costela que sobrava, eu cheguei a ter 1 tonelada de costela assada num freezer sem saber o que fazer. A minha filha fazia sopa de aipim, porque sobrava aipim também, e ela dava de noite aqui no centro de Curitiba, porque não tinha o que fazer. Até o dia que a abençoada minha mãe, mais uma vez, falou, não, vamos desfiar ela para fazer um carreteirinho. E aí começamos a embalar ela de 1 quilo para facilitar, em vez de ter 2 freezers de costela, porque eu não tinha geladeira quando eu comecei com isopor, latinha só, né? Eu comprei a geladeira bem depois também. Então, os pratos que eu escolhi também não podia, que isso não é diferente para qualquer um que monte um negócio, porque todo mundo quando monta quer fazer tudo, né? O meu arroz, ele não é temperado, sem ser somente sal, até hoje. E qual o segredo do arroz? Para que ele dure mais, para que eu poder utilizar de outra forma depois. Era fritar bem ele, deixar ele bem durinho, bem soltinho, que eu posso depois reaproveitar de uma outra forma, fazer um arroz doce, fazer qualquer outra coisa, né? E aí vem os desafios daquilo que eu nunca fui de gastronomia. O que você fez com a costela desfiada, temperada, que você estava contando? Eu comecei 3 pratos que foram feitos lá. Você já chegou a experimentar, hoje não tem mais, que era o barreado de costela, porque o barreado era um prato tradicional do Paraná, então eu tentei fazer alguma coisa. E não deu certo? Não é que não deu certo, é que eu tinha que tomar uma escolha, eu não tinha espaço no fogão para colocar mais prato. Aí eu tinha que escolher ou a vaca atolada e o carreteiro ou o barreado. Daí eu peguei e resolvi, como o barreado fazia muita frente na carne, eu tirei o barreado e acabei não fazendo mais. Também não tem sentido. Aí não fizemos mais, né? Mas ficava legal? Eu achava que ficava... Eu descobri que o barreado era bom depois que eu fiz uma coisa, porque eu não gosto de barreado. Desculpa quem gosta, eu acho que eu respeito também, mas eu não acho que tem falta sabor. E ele comeu ele barreado, eu lembro que você falou um monte, você tem até as fotos e o vídeo seu lá, porque faz um bom tempo que você foi, uns 6 anos atrás da primeira vez, né? Faz mais um pouco. Faz mais um pouco, faz. Pô, que massa, fiquei curioso agora. Aí o barreado, vamos lá. Aí 2 no segundo, carreteiro. Foi o primeiro que a gente fez, que a minha mãe manteve para poder também... E depois a vaca atolada, que é uma vaca atolada sem osso, sem a gordura, porque faz só com a carne desfiada. Mas eu achei que se fosse contada a costela desfiada e embalada. Então, a costela desfiada e embalada a vácuo, ela nasceu no primeiro mês, quando eu comecei a ver aquela costela crescer, eu tive um insight, quase um sonho de falar, como comer uma costela em 1 hora em casa? E aí eu falei, eu vou fazer um dia uma costela que o cara vai comer em 1 hora em casa. Esse foi o que tinha na minha cabeça. E aí depois eu fui estudando, porque daí eu peguei 4 costelas que sobraram inteiras e falei, eu vou esquentar elas e vou tentar colocar ali, porque eu não estou sabendo mais o que fazer com elas. Aí peguei 4 costelas inteiras, reidratei um pouquinho, porque eu também fui conhecer a gastronomia melhor, fui estudar um pouquinho mais e vi que os restaurantes tinham, como fala, quando você faz e reprepara, né? A regeneração do produto. E aí eu falei, então eu posso fazer a minha. Aí comecei a colocar a cada 5 costelas que vinha lá do chão, eu botava uma dessa no meio ali e eu comecei a receber elogios
E as pessoas falaram pra mim, mas aquela costela que vem toda desfiadinha, toda molinha, você não tem ela... Porque tinha acabado, eu não tinha mais essa... Tava ali o produto. E tava ali o produto. E aí a gente foi desenvolvendo, foi fazendo estudo, levou 8 anos, né, para que a gente entendesse como é que embalasse. Até achar uma embalagem, que hoje tem embalador a vácuo, que também não era tudo isso, né? Tem o sous vide, que também nos facilitou pelo banho-maria, que é o segredo de regenerar a costela. E aí a gente foi fazendo estudo e agora, 4 anos atrás, é que eu consegui dinheiro, investimento, para comprar os equipamentos e ter essa costela com registro, né? Porque a gente tem registro em tudo. Tem esse produto ainda? Tenho esse produto, não. Hoje é o produto que eu sonho, agora que mudou, né? Agora o negócio ficou, né, 8, 12 anos depois, a gente tem isso aí, né? Não tem mais. Eu adquiro? De que maneira que eu adquiro esse produto? Você vai adquirir esse produto lá com a gente, né? E ela diretamente tem hoje. Rosa Brasil, né? Rosa Brasil. Instagram, chama o Instagram, é isso? Rosa Brasil, é. Vila Rosa Brasil, né? Desculpa. Rosa Brasil. É Rosa Brasil. Rosa Brasil. Rosa Brasil. Rosa Brasil. Tá. E a Gold vende a nossa costela desfiada, que é para produtos, para fazer. Porque é uma proteína que faz um blend. Um blend. Pode fazer um blend para um hambúrguer, por exemplo? Hoje eu tenho pizzarias. Hamburguerias, eu tenho sanduicherias, eu tenho produto restaurante salgado, recheio de salgado, tenho vários que compram de mim e que fazem isso hoje, usam. Excelente. E fora clientes que eu mando costela para amigos meus em Foz do Iguaçu, São Paulo, Florianópolis, eu estou sempre mandando para eles, eu mando embaladinho no isopor, ela dura até 120 dias na geladeira e até fora da geladeira ela tem um prazo de durabilidade a vácuo bem grande. Mas a gente não... Maravilhoso. Andrew, a gente falou do início da tua história, lá na outra propriedade ainda, que era ali perto, inclusive lá em 4 Barras também. Falamos para onde você está caminhando, mas eu tô aqui pensando que se eu não conheço ainda o Rosa Brasil, eu não tenho uma dimensão do que é a tua casa, do que você oferece. Então eu vou pedir para você contar para alguém que nunca tenha ido lá o que é o Rosa Brasil, como ele vai chegar lá, quando ele vai e o que ele vai encontrar lá. Seja com a namorada, sozinho, ou com a família, com o cachorro, gato, cachorro, galinha que dá para levar, né? Levar todo mundo lá. Conta, descreva isso, o que é o Rosa Brasil. Eu vou fazer duas agora. Eu vou responder a pergunta dele rapidinho, que ele me perguntou como faz a costela, o domínio do fogo da costela, e já vou entrar no teu aí, porque tem sentido também, né? É importante que o cara responde ali e depois entra no teu. Exatamente. Então, a costela fogo de chão, quando a gente começou a ter o padrão, eu tinha muita questão de horários. Ela leva... Você consegue fazer uma costela de 6 a 8 horas. Mas 6 a 10 horas é ali aquele... Vai falar, mas quanto tempo assim? Não. Porque é da forma que você vai ter o produto final. Como eu tinha um padrão, eu precisava que ela estivesse pronto meio-dia, ou 10 para meio-dia, e era 8 horas, então eu asso ela com 8 horas. Começa às 4 horas da manhã, é a hora que a gente começa a pôr o fogo. A nossa costela ela não tem nenhum tipo de tempero que não seja sal grosso. O sal... Nenhum tipo de amaciante? Nada. Não bota alumínio? Não, nada. É sal grosso e fogo. No fogo é que você resolve todo esse... Ficar macia, ou ficar crocante, macia por dentro, quebrar o colágeno nela, é no fogo. São 8 horas de fogo, tem uma intensidade que você começa... São 2 horas de defumação, quando você começa a queimar lento. Então, isso é muito importante, você defumar ela por 2 horas e meia ali, com fogo mais baixo. E aí você vai levantando, né? E aí quando você vai levantando o fogo, você vai achando o ponto. O sal grosso, por incrível que pareça, todo mundo, né, fala, mas é para salgar a costela. 80% do sal, ele é usado para proteger ela do fogo. Porque a costela você não pode mexer ela. Se você mexer ela, virar e mexer, ou que nem você tem 1000 maneiras de fazer costela e todas elas ficam excelentes. Mas a costela fogo de chão mesmo, para ficar daquele jeito que todo mundo gosta, que é crocante por fora, macia por dentro, ela tem que ficar estática, para a gordura cair por baixo, ela não suar a costela por fora. E o sal, ela é quase que uma proteção da hora que você chega ali com 3 horas e meia, 4 horas de fogo, você tem que intensificar o fogo bastante, de não queimar a costela demais. É claro que se você pôr fogo e queimar demais, nem o sal segura, né? Mas você consegue controlar e ver como que ela está sendo feita. Você vai chegar num ponto de cozimento aí com 5 horas, um fogo excelente, aí você começa a ver que ela está pingando, escorrendo a gordura, né? E você vai notando a transformação dela. Aí começa a coloração dela. Você vai ver que você não pode botar fogo demais, porque você não... Se botar muita labareda, escurece a costela. Então é mais calor, menos labareda. Mas tem que ter intensidade de calor. Muita intensidade. Eu cheguei a medir lá,
ela chega a 350 graus. Ô, louco. Chega louco. Temperatura de pizza? Daí pra cima, em alguns momentos, Ô, e no louco. final dela ali pra você fazer a costela ficar, pro matambre ficar macio também, chega nesse ponto. Depois você vai abaixando de novo e mantendo muito calor, né? E não tanto labareda. Porque aí você vai mudando a coloração dela, vai achando o ponto dela. Finalizando. Até você finalizar. Então são 8 horas, é muito tempo. Tanto é que você não arruma um profissional, até porque hoje 8 horas de trabalho no Brasil é o tempo máximo. Então se eu pegar um profissional que for lá para trabalhar 8 horas, ele não vai terminar minha costela. Então você tem que pensar, eu só tenho pessoas que amam fazer costela lá comigo. Tanto é que as pessoas que me ajudam lá, e eu tive vários que ficaram comigo muito tempo, bons amigos lá, eu chamo de amigos porque não fica lá fazendo costela, acordando às 4 da manhã, levando 8 horas para fazer uma costela daquela, se não amar o que está fazendo. Sem dúvida. Não faz. Ninguém. Faz uma vez só e na próxima não volta. Quantos churrasqueiros bons que chegaram, não, vamos fazer, mas não está acostumado a fazer sempre, faz na primeira, na segunda semana não volta. Sim. Né? E voltando. Então, o Rosa Brasil é uma casa que eu tenho como conceito de falar, uma casa não é uma casa brasileira, uma casa de brasileiros, sabe, super hospitaleira. A palavra mais forte lá é informalidade. A gente não é um restaurante formal que tem garçom. Nós temos atendimento, atende todo mundo bem, em meio a um bosque lindo, né? Com muita área verde, muito lugar bacana. São É quase uma 18 chácara. metros quadrados, né? 18 mil metros quadrados de bosque. Laguinho no meio ali. Lago. É uma conquista, né? Que no outro espaço nosso era um espaço legal, mas faltava algo e a gente conseguiu, né? Nessa troca, que foi trocar de local também. E manter o público, né? Hoje a gente atende lá uma média de 300 a 500 pessoas no final de semana, no domingo especificamente, porque sábado é um pouquinho mais fraco. Então, o cara que for sair de Curitiba, só pra moçada aí pegando a dica. O cara que for sair de Curitiba, seja com a família ou ele vai se programar para meio que um dia de passeio, porque ele não vai lá sentar, a bunda, comer, levanta, né, e vai embora. Ele vai para fazer um programa. A partir de que horas que você recebe? Só para ele saber que horas que ele vai sair de Curitiba. A gente lá tem hoje, não é todo mundo curitibano, não é de passar muito tempo no local, né? A gente nesses 12 anos entende assim. Os que vão com família, chegam lá sempre 15 para meio-dia, 11h30 e ficam lá até 6. Ontem o último família que saiu de lá saiu de lá às 7 horas da noite. Então ele vai chegar, vai encontrar, você acabou de falar, é uma chácara. Onde tem lagos. Tem lago, tem bosque, tem parquinho para criança, pode levar o pet. Né? Quem tem o cachorro pode levar o pet para passear lá. Com aquele tamanho de área que tem, o cara pode levar um cavalo lá. Pode levar também. É um lugar, pode levar qualquer animal. Tem gente ontem chegou um amigo meu lá. A propriedade é grande, né, André? Falando sério. Grande. Não tô brincando. Tem bosque, olha que maldade, play. né? Mas ontem chegou um amigo meu lá e falou assim: posso trazer uma cobra? Eu falei, mas cobra, patrão? Ele falou, mas era a minha sogra. Eu falei, não, calma. Né, eu falei, calma. Até falei pra ele, pô, não faz assim que eu amo a sogra que eu tinha. Até hoje eu amo ela, então não brinque com essas coisas. Mas pode levar tudo lá. Isso chega a assar quantos quilos de costela no final de semana? Mas hoje a gente não vamos deixar ele contar como é o verdade. Brasil. Desculpa, perdão. Então, e o Rosa Brasil é um lugar bastante, que eu sempre falo com informalidade, porque é aquela coisa que você chega na casa de alguém, eu moro lá, é minha casa, né? Então, você chega, tem o bar, você pode se servir à vontade, a cozinha, você se serve na cozinha, todo mundo atende ali. Nós temos bastante pessoas para atenderem, recolher a mesa, deixar o mais confortável possível para o cliente, né? É um preço um preço por almoço e tem direito a toda a alimentação, inclusive a sobremesa. A gente tem um sagu maravilhoso lá. Que é um baita de um fogo de chão, na verdade. Agora eu vou contar meu ponto de vista também, tá? Pra te ajudar. Você ajuda. Você chega lá, você vê tudo isso que eu acabei de falar, a lagoa, aquele espaço incrível, verde pra pessoa ir, criança correr no bosque, tem gato, cachorro, galinha, bichos. Tem uma baita de uma varanda gigante aberta, mas se chover também tá protegido e abrigado. E tem esse fogo de chão que é o charme, obviamente, né? Que você chega a colocar, são quantos quilos ali? Hoje hoje é uma média de 500 quilos por dia. No sábado e domingo dá uma tonelada quase. Tem uma fila de costela no fogo de chão bastante. Ali. Ao lado ali tem sempre o próprio Andrews ou alguém tá ali. Eu que sirvo a costela, eu que cortando e servindo e perguntando o que você gosta mais magrinho, mais grosso, mais fino, com mais gordura, menos gordura, mais matambre, menos. Do jeito que quiser. Você pega a tua costela ou uma costeleta suína também. À vontade. Hoje a gente tem porquinho também. O porquinho
que inclusive, diga-se de passagem, é maravilhoso. E aí você ainda pode entrar nessa sala que tem ali anexo, que é a sala de comidas, onde tem um buffet enorme de salada. Com saladas à vontade, né? Uma maionese maravilhosa, todo mundo gosta daquela maionese para comer com costela, né? Tem uma farofa. A gente também, o nosso buffet, se quem não come carne, já que tem os veganos, isso. Claro. Você se alimenta muito bem. Muito bem. Muito bem. Tem o arroz branco, tem o integral também. Tem aí o carreteiro que vem com isso, ali no fogo de chão você tem o arroz branco, o carreteiro, você tem aquela abóbora caramelizada. Tem vaca atolada, aí tem um feijãozinho para as crianças, que a maioria come o feijãozinho, tem um carreteiro, a farofa, aipim cozido. Quirera também tem? Não, tem pratos que eu faço de vez em quando, mas os pratos principais são esses. É arroz branco, aipim cozido, farofa, vaca atolada, carreteiro, abóbora caramelizada, feijão, cozido, fica maravilha, feijão e as saladas. E aí, de sobremesa, tem um sagu de vinho maravilhoso, que é feito com aquele vinho autêntico mesmo, pela Dona Marli, né? A Dona Marli, maravilhosa, minha mãe é demais. Ela que desenvolveu, me ajudou a desenvolver todas as receitas, o padrão, né? Porque as receitas, como eu falo sempre, são simples as receitas, mas tem muito padrão. Eu tenho o orgulho de falar que quando o cliente vai lá hoje, você já faz tempo que você vai lá, você vai comer a mesma coisa, do mesmo jeito. Olha, você falou, vamos falar só de números rapidamente, né, para as pessoas terem ideia, porque é superlativo lá o lugar dele, né? Então você tem 1 tonelada de costela sendo assada. Qual que é a dimensão daquela tua área coberta ali onde tu assa as costelas? Tem quantos metros? Ela tem 13 metros por 4. 13 por 4. 13 por 4. Fogo de chão. São 40 e cabe 45 costelas. 13 andares, a gente está falando, se a gente botar isso em pé, do edifício de 4 andares, um pouco mais. Só para as pessoas terem ideia. Fala 13 metros, a pessoa, grande coisa de 13 metros. Mas se você botar de pé, se bota de pé, dá um edifício de mais de 4 andares, para as pessoas terem ideia. Bastante. Tá. Lenhas, você tem ideia quantos caminhões, né? Que lenha não adianta eu perguntar tonelada, porque não é assim, compra metro cúbico, né? Mas é que as pessoas vão ter dificuldade em imaginar metro cúbico. Vou dar algumas dicas, né? Para fazer costela fogo de chão não dá para fazer uma só, né? Se for uma costela inteira, a gente usa só a minga lá. Tá. Né? A gente não usa toda ela porque 8 quilos em média? Em média de 8 a 10 quilos. Tá. Para fazer 4 costelas e fazer uma, a quantidade de lenha é a mesma, né? No nosso caso lá. Então, se você vai gastar mais ou menos para 4 costelas, né? Ou uma que seja, você vai gastar em torno aí de 2 metros de lenha. Numa extensão daquela de 13 metros que a gente faz 45 costelas, a gente consome mais ou menos 15 metros de lenha. 15 metros de lenha daria o quê? 2 truques, vai? 15 metros de lenha não dá. Só para as pessoas terem dimensão. Carrega lá, o pessoal me entrega lá, ele entrega em torno de 25 metros num caminhão truque. Tá. Então é meio caminhão de lenha. Meio caminhão de lenha. É um caminhão a cada 15 dias. Que doideira. Claro que a gente tem lenha tudo certificadinho, a gente compra eucalipto. Boa. Quando libera um pouco da bracatinga, que é a lenha que mais eu gosto, porque pois tá de sabor. Eu ia perguntar, entrar nessa história que tem também essa discussão, né, da bracatinga, eucalipto e tal, etc. Todo mundo diz que a lenha, todo mundo, claro, que não vou eu aqui desmistificar, dizer que o churrasqueiro fala que, né, os defumadores da vida, a lenha frutífera. Sim. Realmente, né? Mas por uma quantidade daquela, eu já estaria quebrado e também nem teria. Estaria preso, né? Não, e nem teria. Cometendo crime ambiental. Não, a frutífera você pode, né? Você pode cortar, que você não consegue tanta. E tanto lenha assim, né? Então é mais difícil. Mas de todas elas que eu testei, eu fiz fogo de chão em vários lugares do Brasil, e aí cada lugar tem uma característica de lenha diferente, né? Aqui para nós, a lenha dá mais neutralidade, deixa a costela mais com o sabor da carne dela, é a bracatinga. É impressionante o que ela faz. Quando você põe eucalipto, você tem gente que gosta, mas ele tem um aroma diferente, você sente o cheiro muitas vezes, então é diferente um pouquinho. Mas, Anderson, eu vou te dizer que eu acho que é mais pratica especialista, né? Porque imagino que a pessoa que é leiga, ela não vai se ater a esse detalhe de que tem uma nota e tal. Uma costela, isso. Então... Mas você falou, né? Então... Eu também, antigamente, eu queria as pessoas para ir lá e passar o dia lá, né? Hoje eu tenho uma clientela, comedora de costela, que vai lá, senta, come e vai embora. E sai daqui de Curitiba para lá comer, porque fala... Mas aí você respondeu o que você falou que é cultura, né? Agora,
O cara tem até um redário lá, acabei de me lembrar. Tem redário. O cara quiser. É pra você passar o dia tranquilo lá, tem toda a estrutura para passar o dia. A gente, quando tem que nem, por exemplo, como tem, não é que sobra, né? Tem as costelas que sobram um pouquinho ali do almoço, que a gente para de servir meio 4 horas da tarde. Mas 1 ou 2 clientes ficam lá, uma família que fica até mais tarde, chegou 5 horas da tarde, não, me dá um pedacinho de costela. Não tem como, né, dizer não. Claro. É costela à vontade. Eu costumo dizer lá que lá o cara vai com café, almoço e janta. É verdade. Sai de lá, não precisa jantar, não vai gastar, vai economizar. Verdade. Eu acho que é o lugar meio que para você programar e passar o dia, levar criança, inclusive. Agora a gente conseguiu que é uma coisa difícil pra gente, que é sempre mão de obra, né? A mão de obra é sempre um pouco mais complicada. A gente está começando a colocar recreação nos sábados, então todo sábado tem recreação infantil, tem personagem infantil. Vai ter uma equipezinha que vai ser o meu próximo manutenção, né? Manter isso, porque a criança é uma coisa impressionante. O sábado aqui estava cheio de criança lá, eu fiquei parecendo quase que eu quero ser pai de novo. Eu tenho muitos amigos, assim, porque eu sou, né, outra fase. O Oséias né, já está numa terceira idade aí. Agora, no caso, meus amigos são jovens ainda e têm filhos jovens, pequenos, né? E eles estão sempre me perguntando aonde que eu vou para levar meus filhos e fugir dos tablets da vida, tralalá. E lá eu imagino realmente um dos lugares que eu penso, o Rosa Brasil é um dos refúgios aqui na região metropolitana de Curitiba, à prova de tablets e de, né? 25, hoje agora com a linha verde, que graças a Deus abriu ali, aqui, acabou um pouco do movimento, aquele trânsito, 25 mil de Curitiba, é asfalto até a porta. Nós estamos praticamente, como 4 Barras é uma cidade muito bonita, nós somos praticamente quase centro de 4 Barras, né? Você não tem dificuldade nenhuma de chegar até o local. Então é muito prático, vale a pena o passeio, são 20 minutos de passeio, aquela serra linda, né? Você vê a Serra, a Mata Atlântica, a Serra da Graciosa, tem lugar para fazer trilha. E lá a gente tem local para andar a cavalo, a gente tem local para jipe, tem local para quadriciclo. Então nós tem N passeios para fazer lá. Diga lá. Antes de você finalizar, já que eu fiz uma brincadeira com você agora, eu quero te falar, assim, não tem problema você ser assim mais velho do que eu. Claro que não, é óbvio. Até porque você atingir... Eu não sou etarista, mas é que tu é mais velho do que eu. A questão não é isso, né? A questão é que você mente pra plateia, é só isso. Não, meu problema não é esse. Eu tenho orgulho da idade que vive bem. Aqui, ó, barba branca, aqui tem orgulho vive disso. bem. Só que você é mais velho do que eu. Por exemplo, esse teu cavanhaquezinho aqui, cara, o cara bota tintura aqui. Ele deve ligar pro Silvio Santos pra ver qual é a tintura. É melhor entrar na briga, né? Pelo amor de Deus. Viu, rapidão aqui. Por que a minga e não o janelão todo? Pelo aproveitamento, né? A minga é a parte que mais tem carne, você tem aquela parte onde tem a... Porque se você vai assar o janelão 7 ossos, 8 ossos não, e tal. Mas você sabe, eu fui convidado, né, honra, mas passar no evento de vocês lá, e a gente assou a costela inteira. É um cuidado diferente e tem que ter mais cuidado para assar uma inteira do que a minga. Isso começa para quem está assando. Pro cara que é mais leigo. É a ponta de costela. É a ponta da costela. A ponta da costela, que não vai como fala, fugiu o nome. A ripa, né? A ripa da costela ela não entra, porque a parte do osso ali, ela não entra. Eu faço algumas vezes, de vez em quando eu ponho lá, mas é que o aproveitamento é muito pouco. Qual que é o peso médio da minga? De 8 a 10 quilos. Ele já falou, se tu prestasse atenção no entrevistado. 8 a 10 quilos. Eu só estou... Eu não tinha dito... Estou reforçando. Entendeu? Não, vai ficar o convite. Tem que prestar atenção. Vou ficar o convite para os dois aqui, já que vocês estão querendo discutir. Vamos começar uma imersão de como fazer uma boa costela. E aí eu já aproveito para ensinar vocês a ganhar dinheiro com costela. Vão lá comigo, ficar 8 horas comigo lá. Eu e o professor de Deus? Não. Tá certo. Não. Eu sou o vice. Viu? Outra curiosidade. Tem essa questão da largura do osso, etc., que tem uma correlação com a idade do animal, né? No teu caso que assa a minga, isso não leva tanto em consideração, porque a janela daí você tem que ter esse certo cuidado, né? Então... Não, na verdade todos eles têm, né? O osso do boi mais jovem, ele é mais cartilaginoso, ele tem mais colágeno. Mas ele é menor também, né? Para quem é Sim, leigo, né? Menor. Cuidados da compra. Mas talvez então, tenha pessoas leigas, certamente, mas, né? José, vendo assim, e ouvindo, né? Aí tem uma coisa que também é outro mito, mito. O mito que todo mundo diz, aquela coisa que é porque a costela do boi novinho e tal. Mas quando você pega uma costela de um boi um pouco mais velho, né?
que tem uma gordura mais, aquela até um pouco mais amarelada e tal, o sabor da costela também... Eu acho que ele tá no auge do sabor. Tá no auge do sabor, então é mais maturado, ele é diferente. Então, a vantagem das 8 horas, mas né? Hoje, mas hoje ninguém... Então, no fogo você resolve tudo isso. Claro. Né? É no fogo... Claro que se você pegar hoje, as pessoas hoje têm aquele sabor, já compram no mercado sempre boi mais novinho, porque tem que matar boi o tempo todo. Então, mata muito cedo, então... abate muito cedo, então você... Não chegou no sabor, né? É diferente, ele tem um sabor diferente. Claro. Né? Então não, agora, não é. Se o cara vai fazer um assado de tira, fica mais complicado o cara pegar um boi de 5, 6 anos, né? Sim. Aí, enfim, vai ter uma questão de textura, né? Porque mas no teu caso, que a essa cocção lenta, talvez até seja melhor mesmo, um osso mais largo e tal. Eu falo porque eu já ouvi amigos indo lá, mas ele faz carne com um boi mais velho. Eu disse, e daí? Qual o problema, velho? O cara é cocção longa. Não, então, pô, se o osso é mais largo, ele tá de parabéns, que ele tá entregando pra nós o ápice do sabor do bicho, e não ao contrário. Não ao contrário. E a carne sempre chega macia. Mas hoje a gente, né, tem um padrão e aí vai muito do frigorífico, né? Normalmente, os nossos bois são mais jovens. Esse que eu sirvo lá, até porque toda a carne que eu compro, ela é tudo padronizada, vem embalagem a vácuo, eu tenho que ter um padrão de sabor, eu não posso, como eu industrializo ela, eu não posso comprar in natura. Eu tenho que comprar ela vindo de frigorífico. Sim. Então hoje eu compro, né, de duas marcas, eu compro uma da Meat Foods e da Friboi, são as carnes que eu compro, porque são de padrão. Até para questão de... Mas e normalmente aí, a gente está cortando ele o tempo todo, você tem de tudo. É difícil você... Não é fábrica, né? Claro. Carne não é fábrica, você não compra tudo igual. Esse copo plástico vai ser sempre igual, né? Sim. Vai. Agora a costela não tem jeito. E é como lenha. Eu falei aqui, mas eu tenho uma das cenas minhas lá. Eu contratei o lenheiro, falei, você me entrega a lenha. Eu trabalhava a semana inteira, só ia lá só ia pro evento, só ia lá pro sábado. Falei, entrega a lenha pra mim lá. O cara entregou num dia que deu uma garoa um pouco mais forte, não cobriu nada, eu cheguei lá e eu falei, não, água molhada a lenha. Olha só como ele é mané. Ó, no meio do programa ele bota coisa com som, né, cara? É muito Juninho, viu, Andres? Eu vou te contar. Desculpa, viu, Andres? Viu? Desculpa. Não, eu vou botar Você tá vendo o jeito como eu recebo o convidado e como ele recebe o convidado, né? Eu tinha que colar a minha última pergunta pra ele e eu tô controlando o tempo. Você tá só no bate-papo. Eu tô aqui, ó, controlando o tempo, vendo a pergunta, vendo a linha de... Oséias. Prossiga. Viu? Nós tínhamos que fazer um programa desse lá, então. Temos. Na beira do fogão. Na beira do fogão. São 8 horas de fogo, ainda tem para conversar tudo, aí contar tudo as Então, não, mas eu te passo a bola de volta, é isso. Você gostaria de fazer mais alguma... Não, vamos fechar que a gente tá no nosso tempo já. Também. Isso. O papo contigo é muito bom, é uma honra receber você aqui na Xepa. Daria pra gente ficar mais tempo, acho que a gente tem que aceitar o convite lá pra 4 Barras no Rosa Brasil, conversar com ele. É divertido será, na beira do Agora, realmente estouramos aqui o nosso tempo, eu gostaria de abrir pra você mandar um abraço, ficar à vontade. E Dona Marli lá mandar um beijão pra ela, eu quero mandar um beijo pra ela, também sou fã daquela comida dela. Eu já queimei a largada ali algumas vezes, você sabe, né, no buffet. Eu vou no buffet. Zé. Aí você tá pedindo, né, velho? Começar a contar a historinha desse tipo aqui. Quem que tá com o telhado mais destelhado, né, literalmente? É uma opção, cara. Eu sou cabeludo, é que eu passo a gilete, por isso. Certo. Mas eu tenho bastante cabelo. Eles, vai lá. Não, agradecimento. Não tem como não agradecer ao Pai Maior, né? A Deus que dá força para nós o tempo todo. É onde eu tive todas as forças. Né? Meus pais, minha mãe, sem ter palavras para dizer, né? Ela assumiu, ela tem 72, eu tenho 62 anos. Ela não precisava assumir uma empreitada dessa comigo, é uma coisa que não tem valor, né? Não tem como mensurar. Dá essa característica de família lá dentro, então sempre a ela. A Dona Rosa, porque hoje o Rosa Brasil, né? Você não perguntou por que o Rosa Brasil, mas eu vou responder por conta. Eu até pensei, mas daí você falou Dona Rosa, tua avó aí, Brasil, porque queria ser brasileiro, eu imaginei que fosse Dona Rosa, minha avó. E brasileiro porque a gente ama esse paísão de meu Deus aqui, né? Que é um paraíso mesmo. E agradecer a vocês, né? Que nesse tempo todo, parece que não, mas quando eu comecei na gastronomia, foi olhando para vocês. Você como crítico, eu lembro quando eu fui num evento que você estava apresentando, acho que foi Tutano, alguma coisa assim, eu admirei a maneira de você trabalhar,
O Oséias, no último, quando a gente conheceu num evento, e me surpreendeu com a qualidade de trabalho dele, que até que hoje 100% do meu produto eu compro da Gold, não tem, né? Sou fiel à Gold, né? Ajudou a gente lá. Hoje ele é nosso patrocinador nos espetos lá. Eu faço uma live que é a live do Bom Dia, que é um oferecimento da Gold. Entra com 300 pessoas, mas acho que eles olham a costela, tem vontade de sair correndo, aí desligam e vão lá para Rosa Brasil. Não precisa assistir muito tempo, né? Mas é muito bacana. E obrigado mais uma vez. Eu adoro contar história, e pena que não foi rápido, né? Eu pensei que ia demorar umas 4 horas aí pra gente poder contar tudo. Quase 1 hora. Mas o nome, afinal, é Rosa Brasil, remete à tua avó, minha avó. E o Brasil da brasilidade, que você explorou muito bem aqui. Do conceito da família brasileira, da maneira de servir, da informalidade, do tudo um pouco. Aqueles pratos que às vezes tem um pouco de cara de mineiro, às vezes paranaense mesmo. Feijãozinho carioca, uma coisa, mas na verdade a essência é o Brasil como um todo. Maravilhoso. Obrigado, Anderson. A gente se vê lá então na tua casa. Valeu. Nos vemos no Rosa Brasil. Até a próxima, gente. Valeu, obrigado. Até o próximo.